Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém? Mais um dia, edição especial desse Oséias, que vai até quarta-feira, em nome de Jesus. Estamos falando a respeito da alma, os compartimentos da alma e por que diminuímos para caber, não é? Nos ambientes, e aí a mentalidade de filhos, a mentalidade de resgatados, às vezes, shalom, irmã Mara de Verne, Deus abençoe. Às vezes essa mentalidade de sermos resgatados aí no Senhor, né? Não consegue acontecer na nossa vida. Não consegue acontecer na nossa vida porque temos muitas barreiras na nossa alma, não é? Temos muitas coisas acontecendo dentro da nossa alma que nos impossibilita de recebermos com plenitude a paternidade de Deus. Mas graças nós temos dado ao Senhor, porque Ele tem trabalhado no nosso meio, tem trabalhado a nosso favor e tem nos ensinado que Ele verdadeiramente é um bom Pai, que Ele é um Pai compromissado, é um Pai indesistível, é um Pai incansável, que está sempre nos buscando, sempre dando uma maneira de nos achar. Amém? Tem um hino muito antigo da cantora, sim, graças a Deus, da cantora Cristina Mel, que ela fala assim: me perco, me achas, me perco, me achas, não é? Então, o Senhor, ele é um Deus que opera porque ele nos ama, amém? Com amor eterno, com laços de misericórdia, cordas de benignidade, ele tem nos atraído, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos desperte hoje. Vamos falar um pouquinho da consciência. Consciência, ela é algo muito, muito forte. E o adversário tem trabalhado demais, demais para nos manter debaixo de uma consciência alienada. Ele tem trazido realidades muito palpáveis, não é? Muito assim, contundentes, normalizando todas as coisas e, se possível, transformando o bem em mal, o santo no profano, o vil ele transforma em algo precioso e assim ele vai criando, como fala o povo aí, uma nova ordem, um novo normal, não é? E isso o homem vai se afastando de Deus porque é o homem buscando a sua transformação em si mesmo. Isso é o humanismo. Isso começa lá no Jardim do Éden com Adão ouvindo a voz da serpente. Então vamos orar, Pai, em nome de Jesus, Espírito da verdade. Precisamos de ti, precisamos, ó Rei da Glória, da tua voz, nós precisamos que tu venhas blindar, ó Rei da Glória, as nossas mentes, mas também venha despertar a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Há sangue suficiente para isso, a água da tua palavra suficiente para isso, e ao óleo da unção, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que venha nos limpar totalmente e é para isso também, para nos auxiliar a ver as coisas de acordo com aquilo que tu vês. Abre os olhos do nosso coração. E tendo aberto os olhos do vosso coração, sim, Senhor, nós seremos iluminados, Pai. Diz a tua palavra: olharam para ele, para o Cristo vivo, e foram iluminados. Os seus rostos não serão confundidos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, hoje, amados, nós queremos falar um pouquinho a respeito da nossa consciência. Qual é o papel que ela desempenha, não é? E onde nós podemos entregar a nossa consciência para coisas que não são boas, para pessoas ou para circunstâncias que vão nos levar a um lugar de morte, a um lugar de perda, a um lugar de perda de identidade. A palavra de Deus, ela tem muitas definições para a consciência, não é? E aprove o Senhor esses tempos atrás aí, eu gastar muito tempo com a palavra consciência, não é? Mas uma coisa que eu preciso assim deixar bem clara hoje é a respeito da função da consciência dentro do homem. Se nós pegarmos aqui o livro de Romanos, capítulo 2, do 1 ao 16, vai falar algo muito sério. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aqui eu não quero entrar no mérito com lei, sem lei, não é isso que queremos abordar, mas eu quero abordar mais um pouquinho para frente. Pois quando os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, é,
não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Por quê? Porque ela está gravada no coração do gentio. E aí o Senhor fala que ele coloca a lei dele dentro do nosso coração. E aí ele vai falar: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Então, tem uma lei, amados, que está gravada no coração do homem. Então, todos os homens são indesculpáveis diante de Deus. Quer dizer que aqueles 10 mandamentos estão dentro do coração do homem? Cada um deles está. E o homem vai dar conta diante de Deus, ainda que não tenha ouvido falar de Jesus, ele vai dar conta e de acordo com essa lei que ele colocou dentro da consciência do homem. Então, às vezes as pessoas falam, né? Já ouvi, como eu fui lá para aquela cidade, o guia turístico falando para mim e para o meu esposo. Existem pessoas que falam que só aqueles que aceitaram Jesus que vão morar no céu. E aqueles lá na Índia, aqueles lá em países populosos que nunca ouviram falar de Jesus. Então Deus deixa bem claro aqui. Deus tem outras maneiras de julgar o homem. Então, aqueles que verdadeiramente ouviram falar de Jesus e recusaram, então eles vão ter um julgamento de acordo com a audição que tiveram da boa nova do Evangelho. Aqueles que morreram e não ouviram falar de Jesus têm outra lei. A própria palavra de Deus diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das mãos do nosso Deus, Salmo 19. Então, nós precisamos entender que dentro daquilo que Deus manifesta, para a própria humanidade, os homens são indesculpáveis diante do Senhor, porque o Senhor deu um jeito de se revelar ao homem. E uma das manifestações da revelação de Deus é a palavra no próprio coração do homem, as normas da lei escrita no coração do homem. Ah, nunca ouvi falar de Jesus. Então, mas agora eu quero saber o que você fez com a lei da minha palavra, as normas que eu coloquei dentro do teu coração. E aí ele vai falar para mim e para você quem é o detector dessas leis que estão dentro do nosso coração. Olha aqui o que ele fala um pouquinho mais para frente. Vou ler de novo esse pedaço. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, Deus colocou dentro do homem uma consciência e os pensamentos para que fale para o homem: isso é bom, isso não é. Isso está vivo para Deus, isso não está vivo para Deus. Isso é vil, isso é precioso, isso é profano, isso não, isso é santo, isso é puro, isso é impuro. Você entende o que nós estamos trazendo hoje? Então, Deus colocou essa consciência dentro do homem. E o que acontece? Acontece que muitas vezes, por conta da normatização do pecado, onde as pessoas estão transformando bem em mal, mal em bem, o que acontece? As pessoas vão aceitando. Sabe o novo normal que as pessoas anunciam? Então o homo alguma coisa é normal, tal. Eles vão legitimando aquilo que é contrário à palavra de Deus. E aí a nossa consciência, ela vai ficando. Tem 4 coisas muito fortes que acontecem com as nossas consciências. Na nossa consciência pode haver impureza, contaminação, corrupção e cauterização. Cauterização é quando ela está queimada e ali é muito difícil dela ser, como que eu posso dizer, novamente, shalom, pastor Andréia, novamente ativada para o arrependimento. Então, veja que é um caminho muito terrível, o da consciência, que nós podemos, por quanto estarmos comendo daquilo que é do mundo, a nossa consciência pode ficar nesses 4 estágios e ela vai dar trabalho. Não é? Agora, muito para além dessa parte de fundamento teológico que eu gostaria de passar para os irmãos, porque é necessário que nós tenhamos o fundamento daquilo que estamos trazendo, porque senão vai ficar na minha palavra, na palavra do apóstolo Alexandre. Não, irmãos, nós precisamos ver aquilo que está sendo falado a respeito de cada assunto. Então, o que a Bíblia fala a respeito da consciência? O Senhor fala que a consciência ou ela acusa ou ela defende. Mas a consciência, ela não tem poder de justificar. Tá frio aqui, irmãos, eu ponho o cabelo para fora da orelha e põe para dentro, porque aí
Atrapalha um pouco o olho, aí vem o frio na orelha, aí fica uma beleza. Bom, vamos lá. Shalom, irmã Jocélia, seja bem-vinda. Aí, o que Deus está falando aqui para nós? Ele está querendo nos ensinar que nós precisamos aprender a purificar o nosso coração da má consciência. Hebreus fala isso. Tendo purificado o vosso coração da má consciência. Então, o Senhor, Ele quer que nós venhamos a pedir para Ele purificar o nosso coração. Que má consciência que é essa? É uma consciência culpada. É uma consciência que foi entregue a algo que verdadeiramente não fazia parte das normas que o Senhor colocou ali dentro, que são os 10 mandamentos, ali que Deus deixou o último: amarás o próximo, teu próximo como a ti mesmo. Porque recebemos o amor de Deus, nós podemos amar o próximo como nós mesmos. E essa consciência, amados, ela começa a ficar impura a partir de algumas motivações que existem no nosso coração. Então, eu quero trazer hoje para nós a respeito de a quem entregamos o poder da nossa consciência. O poder de decidir não, de analisar, de julgar o bem e o mal. A quem nós entregamos este poder? Eu quero falar da minha própria vida. Eu coloquei aqui a consciência é a entrega da vontade. Eu, por causa de uma consciência impura, eu fui entregando a minha vontade ao meu esposo. Você entende isso? Então, a quem aqui as irmãs, os irmãos que possam ouvir, entregaram a sua consciência e a sua vontade a alguém ou a algo, alguma instituição ou a algum lugar que depois você não parece que não consegue voltar e tomar posse disso? Porque alguém, ele mascarou a tua consciência com princípios. Veja que o Senhor está falando de as normas da sua lei estar lá no nosso coração e a consciência que puxa isso. Agora, se a nossa consciência faz a leitura errada e ela está contaminada ou impura, aquilo que é a lei de Deus, a nossa consciência vai rejeitar. E às vezes, o que acontece? Por que vem a rejeição da lei de Deus? Porque nós entregamos a nossa consciência para ter a base dela pautada na voz do esposo, por exemplo. É exatamente nesse lugar, uma marca que nós queremos chegar. Na perda da identidade. A tua consciência, sabe quando algo está doendo em você e a pessoa vem e fala para você que você tem que suportar aquilo ou algo que você tem certeza que é errado e a pessoa com uma conversa boa faz você ir apagando a voz da consciência? É exatamente disso que nós estamos falando hoje. Quem foram aqueles que fizeram na tua vida e na minha vida tiveram, né, o poder de apagar a voz da nossa consciência que foi construída em Deus? Quem teve esse domínio sobre você? Seu marido, seu pai, a sua mãe, você mesma, por conta das dores e das feridas. Quem é que teve acesso à tua consciência e Deus está falando, é pecado, e a pessoa fala, não é pecado? Quantas irmãs passaram por maridos que falavam na área sexual, ah, não, isso aqui todo mundo faz, não tem problema. E lá no fundo, você sabia, não é para mim. Pode ser que todo mundo faça, mas não é para mim. Mas veio a pressão, veio a opressão, veio a intimidação. E eu e você nos submetemos a determinados comportamentos sem o aval da nossa consciência. Entenda bem, a consciência, ela está ligada ao espírito de temor. Então, o espírito de temor, quando a nossa consciência acende, é a menorá do espírito de temor sendo acesa em nós, a lâmpada da menorá. A menorá do Senhor que fica lá no lugar santo, que é o lugar onde Deus fala a verdade para nós. Então, nos 3 compartimentos do tabernáculo tem o lugar do sacrifício, o lugar da verdade, o lugar da santidade, o lugar da vida. Os 3 compartimentos, cada um deles revelam uma manifestação de Deus. Então, o segundo lugar, o primeiro lugar, o lugar da justificação, onde o inocente morre pelo culpado. E nós lavamos ali o nosso rosto como sacerdote, na pia sacerdotal, e vamos entrando no lugar onde a verdade vai se estabelecendo. Nesse lugar, nós temos a menorá do Senhor com as suas 7 lâmpadas. E ali tem o pão da proposição, o pão da proposta de Deus para a nossa vida, para que a nossa vida caminhe de fé em fé, de glória em glória, para entrar no Santo dos Santos e comermos da vida e da santidade de Deus, não é?
Ali estão os anjos do Senhor guardando a santidade de Deus e guardando a voz do Senhor, porque a palavra de Deus diz que entre as asas do querubim saía a voz do Senhor, que falava em cima da arca. Então, são muitos elementos, é muito rico a figura do tabernáculo, profeticamente falando, puxando para o Cristo vivo. Então, o que Deus está falando para mim e para você, a primeira lâmpada que acende para a salvação é através da consciência. Porque é a consciência que acusa que somos pecadores. A palavra de Deus diz que Deus encerrou toda a humanidade debaixo de um mesmo pecado, para que todos pudessem olhar para um Salvador só, que é o Cristo vivo. Então, amados, quando Deus ele vem e faz isso nas nossas vidas, deixa em nós uma consciência que nos aponta o erro, o pecado, as normas escritas no nosso coração. Quando a voz de Deus vem, o espírito de temor vem, qual é o primeiro lugar que ele vai tocar? É a consciência. E aí o que acontece? Então veja que função importante que tem a consciência. A consciência está ligada ao temor de Deus, como eu estava dizendo. Então, ela vem e acende a nossa consciência. E a nossa consciência fica iluminada. Para quê? Para entender, bom, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Mas e agora, quando eu faço errado? Para onde eu vou? E agora, quando eu faço certo, mas ainda assim é a alimentação da árvore do conhecimento do bem e do mal? Para onde eu vou? Essa é a função da consciência. Aí o que ela faz? Ela vai entender que ela precisa de um Salvador. E aí o Espírito do Senhor, do temor do Senhor, tem a sua obra completa. E aí a pessoa vai entender que precisa de Cristo para salvá-la. Você entende isso? A consciência ela está ligada aos poderes da salvação. E ela não deve ser anulada depois que fomos salvos. Não é? E aí, quem vem para anular o poder da nossa consciência? O livro de Gálatas fala muito disso. Você começa no Espírito olhando para aquele que te salva, aí depois você quer pegar só a lei e continuar caminhando em cima dela. Não, você recebe o Espírito de vida através da fé. Então, a consciência, ela precisa te levar para a fé. Eu estou colocando os fundamentos da palavra para que depois você venha detectar quem são os algozes, os sabotadores, os manipuladores da consciência. Porque a consciência, amados, ela não pode negar a Deus, nem a palavra, nem a si mesma. A consciência do homem, Deus deixou para levar o homem de volta para Deus. Isso é muito sério. Então, observe, conforme o adversário vai nos intimidando, e nós cheios de carência, aí entra a parte de sentimento, nós vamos entregando para outras pessoas o poder de decidirmos certo, errado, vivo e morto, santo e profano, o precioso do rio. Vamos entregando para as pessoas. E a partir disso acontece aquilo que a nossa irmãzinha Marta colocou aqui. Nós saímos da identidade eterna que Deus colocou como forma em nós. Então veja como é grave. A consciência, ela deve ditar para mim e para você aquilo que nós não gostamos, aquilo que está avesso à palavra de Deus, aquilo que é tão contrário à movimentação da santidade de Deus, aquilo que é a verdade revelada lá no lugar santo, onde nós temos o pão da proposta, o pão da proposição. O que é proposição? São as propostas do nosso Deus, 12 pães ali, representando cada um deles uma tribo. E é naquele lugar onde nós chegamos, nos assentamos à mesa junto com Deus e vamos comer a verdade do Senhor, as realidades espirituais que Deus tem ali. Mas às vezes a nossa consciência tão embotada, ao invés de se assentar nessa mesa, se assenta na mesa do adversário e vai comendo toda a proposta que o adversário tem. E conforme vamos nos alimentando isso, nós vamos ficando deformados e nos afastando da santidade e das normas do Senhor. Nós vamos falando para nossa mente, shh. Nossa mente não, para nossa consciência. Shh. Irmãos, quando nós chegamos naquela cidade que fomos da última vez, o que acontece? A normalização das coisas e depois a normatização das coisas se torna uma norma e se torna normal. Aliás, é o caminho contrário. Primeiro se torna normal, depois legaliza, se torna uma norma. Quando nós chegamos naquele lugar, eu cheguei a comentar para o meu esposo. Então, um determinado... Shalom, missionária Geni. Cheguei a comentar com o meu esposo, um determinado tipo de roupa que eu não usaria em Duartina, daqui a pouco eu poderia estar usando naquela cidade. Cidade praiana, onde todo mundo veste.
Ficaria normal. Ah, uma transparênciazinha, tá muito calor. Você entende o que eu estou falando? Eu estou falando de uma simples veste, onde eu posso querer me refrescar um pouco mais com uma veste. E talvez não seja decente para a minha vida de filha de Deus. Mas como todo mundo faz naquela cidade, tá todo mundo andando naquela vibe, eu me coloco naquela disposição. Então, Deus, ele vai falar hoje para você o que é que deixou sua consciência impura, o que é que deixou sua consciência contaminada, o que é que deixou a sua consciência corrompida e cauterizada. Para quê? Para que nós venhamos a nos limpar disso hoje. Você vai fazer um assunto sério hoje diante do Senhor. Senhor, onde eu negociei a pureza da minha consciência? Às vezes você negociou a pureza da sua consciência por causa das dores. Agora as pessoas querem se achegar até você, mas a sua consciência, ela não acusa e não defende, ela fala para você: ah, é melhor você se proteger. Consciência agora de autoproteção. Você não tem mais fé no Senhor, que Ele vai te proteger. Mas a consciência sua, ela está ali, atenta a qualquer um que vá se chegar a você e você vai olhar e vai falar: essa pessoa quer pegar algo de mim. E aí a tua consciência está impura. Você entende quando Deus fala bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus? É por causa disso. Por causa de uma consciência que agora se adestrou para que cada vez que chegue alguém, ela acusa ou defende. Aí ela vai acusar, fala: não, 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 não quero que essa pessoa se aproxime de mim. Levanta o meu escudo de proteção. E a fé foi embora. Você entende o que eu estou falando? Um marido abusivo, pais abusivos, palavras abusivas de chefe, de professor, de alguns tipos de médico, quando você vai fazer uma consulta, essas coisas tudo, como são pessoas de autoridade, o que acontece? Nós vamos encolhendo para caber e nós vamos mutilando a nossa consciência. Vamos colocando a nossa consciência por impura. Então, o Senhor hoje quer que você descubra quem foi aquele, ou aquela, ou aqueles, ou as circunstâncias que levaram você a ter esse tipo de consciência. Uma consciência que se entregou. E em nome de Jesus, quem já estiver sentindo as forças das trevas se opondo a essa palavra, eu dou comando: você vai soltar. Você vai deixar o caminho livre agora para a palavra de Deus. Aqueles que estão aqui ouvirão a voz do Senhor e terão despertado assim as consciências para servirem ao Deus vivo. Vai ser purificado o coração da má consciência, sim, para servir ao Deus vivo. Em nome de Jesus. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. E em nome de Jesus, toda manifestação das trevas está sendo arrancada agora do lugar onde a consciência está. Em nome de Jesus, toda resistência, toda oposição, agora seja sentenciada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, a consciência, ela é muito séria. A consciência, sabe, amados? Esses tempos, nosso apóstolo está lendo alguns livros. E ele está lendo o livro Diamantes do Brasil. E aí o que acontece? Numa das páginas está escrito: como as pessoas não têm consciência de quem Jezabel é. Numa da parte dos livros lá que ele está lendo. E é exatamente isso. A consciência, ela está partindo para o lugar de uma cauterização de uma maneira tão profunda. Sabe o que é cauterizar? É queimar. E aquilo que está queimado na gente, depois não sente mais dor, amados. Perdeu a vida. Perdeu a possibilidade de se movimentar. Está engessado. Está debaixo de sepultura. A consciência é a parte mais séria de dentro do entendimento humano, de dentro da organização da alma e do espírito humano. Para mim, em particular, a Bíblia não deixa tão claro isso, mas para mim, a consciência está no espírito humano. É algo que Deus deixou ainda como se fosse o espírito humano morreu, a gente sabe. Mas me entendam dentro daquilo que eu estou falando. O espírito do homem morreu, mas Deus deixou algo ali dentro para que pudesse a voz do Senhor vir e captar aquela palavra. Fala: não, eu sou pecador. O Espírito de Deus está me constrangendo a entender que eu preciso de um Salvador. E se eu preciso de um Salvador para a eternidade, para ir morar do céu, a minha consciência precisa estar despertada para que eu saiba que meu dia a dia tem pecados, tem transgressões e iniquidades, e eu preciso ver como Deus está vendo. Então, se a minha consciência estiver impura, suja, dormente, alienada, cauterizada, corrompida, ela não vai conseguir detectar nada daquilo que Deus fala.
Quer ver um homem com a consciência despertada? Já falei sobre ele, Davi. Consciência de pecado sobre honra, sobre unções, porque o meu esposo falou, Davi não lidava com homens, Davi lidava com unções, e aquilo fazia com que ele tremesse na base. Davi, ele tinha uma consciência de honra, de quem era ungido, de quem podia tocar, quem não podia. Ele se perdeu, eu entendo, pelo menos umas 2 vezes que eu estou me lembrando agora, ele se perdeu. Mas, no geral, ele foi um grande homem para mostrar a consciência de pecado. Veja que a consciência de Davi se alienou num pecado grave de desonra para com Betseba. Ele desonrou si mesmo, desonrou o chamado dele, desonrou a unção que estava sobre ele como rei. Por quê? Porque tinha algo que cauterizou a consciência dele para pecados sexuais. Veja que no tempo da guerra, era para ele estar na guerra. A palavra de Deus diz que era primavera, tempo dos reis irem à guerra. Tempo profético de Deus para a guerra é a primavera. E ali eles estavam. Os comandantes de Davi foram todos para a guerra. E Davi não foi. Ficou em casa, no serviço ocioso. Consciência já estava um pouquinho fora já daquilo que verdadeiramente seria o tino de um rei em atividade. Ali ele ficou em casa, descansando. Tempo de guerrear, espada guardada. Então, é desse tipo de coisa que eu estou falando, onde eu e você, no tempo de nós guardarmos a nossa consciência das obras mortas, nós continuamos com a nossa espada abaixada e descansando. E Deus está falando, desperta a tua consciência, porque eu quero trazer o que verdadeiramente é iniquidade, transgressão e pecado. Quantas pessoas não têm consciência, como meu esposo, que ele deu a respeito do aborto, como eu também não tinha consciência do prejuízo que eu dei para a vida do meu esposo ao adulterar ali, junto com as pessoas que eu tinha adulterado na parte do meu esposo ali, amados. Primeiro adulterei com uma pessoa, depois adulterei com o meu próprio esposo, outra pessoa, uma bagunça a minha vida. Eu não tinha consciência de pecado. Tanta gente que a gente vai atender e falava assim, mas eu não tinha essa consciência. Quantas pessoas? Quando você vem para conversar conosco, o que normalmente é falado? Ai, pastor, ai, apóstolo, eu não tinha essa consciência. E por que não tinham? Porque o príncipe desse século cegou o nosso entendimento. Ele cegou o lugar da consciência. Mas o Espírito Santo, na hora certa, ele vem e ilumina os olhos do nosso coração para que a nossa consciência abra e a gente pense, eu sou pecador, eu preciso de alguém para me salvar. E aquilo que você está comendo, às vezes, de boca cheia, você olha e fala, nossa, eu não quero mais isso é pecado? Eu entendo a profundidade desse pecado, e Deus faz um corte na nossa consciência para nós irmos entrando em lugares que nós antes não percebíamos. Então, a consciência é algo terrível, que o adversário quer sufocar. Veja a quantidade de porcaria, de pornografia, de tanta coisa que a mídia está jogando para nós. Se a mídia for usada para o bem, bem está, mas se ela for usada para o mal, amados, ela está disseminando a cultura do império das trevas. E ela vai fazendo isso com maestria, e cada vez mais cedo, mais infantil, e cada vez com maior intensidade. Por quê? Porque eles querem anestesiar a nossa consciência. Porque eles querem sufocar a consciência, porque eles sabem que a consciência discerne entre o bem e o mal. A consciência é um algo de discernimento da parte de Deus. Por isso, quem quer ter discernimento espiritual precisa conhecer a palavra de Deus. Eu quero discernimento espiritual, sim, mas conheça a palavra de Deus para você poder entender o que Deus chama de santo e o que Deus chama de imundo, de profundo. Porque senão fica difícil. Deus vai usar a hora que Ele quiser, mas é necessário que tenhamos conhecimento da palavra. Mas o adversário está, como que eu posso dizer, investindo pesado para fazer com que as coisas se transformem em normais. Quantas leis você e eu sabemos que são leis terríveis, que são lá dos quintos dos infernos, como a lei de tirar o bebezinho antes do tempo, da barriga das suas mães, assassinato de inocente. Quantas coisas estamos vendo? Agora tem uma moda aí que é trisal. Agora tem canta moda. É moda. Mas você está nadando contra a maré, né? Você sabe, né? Porque, meu Deus, não mudou a moda dele. E onde é que o adversário lança tudo isso? Na nossa consciência. Para que a nossa consciência seja fraca. Para que a nossa consciência ache que está tudo bem, está tudo normal. Não está normal. Então, hoje eu estou falando a respeito desses fundamentos mais gerais
Mas eu gostaria de deixar para que nós venhamos a pedir para Deus, Deus, onde a minha consciência ficou presa, onde eu achei que eu precisava pagar algo para alguém, para que essa pessoa me aceitasse. Então, no meu caso, o quanto eu permiti que uma pessoa assumisse a minha consciência para eu caber no mundo dessa pessoa. Vou pegar a minha mãe de testemunho. O quanto a minha mãe permitiu que o meu pai tomasse a consciência dela para que ela achasse aquilo que é errado, certo, e não se posicionasse para sair daquele lugar. Me lembro quando eu estava fazendo faculdade, eu trabalhava num lugar, eu falei para ela, mãe, vamos embora dessa casa. Nosso pai, o meu pai, não valoriza você. Vamos embora. Só estava eu em casa. Os outros 3 irmãos já tinham casados. Eu tenho mais irmãos, mas são de outro casamento. Então, os outros irmãos casados, só estava eu em casa. E eu falei para ela, vamos embora. E sabe o que ela falou para mim? Não, filha, não vamos não. A gente não vai conseguir sustentar. Ela não tinha coragem. E sabe o que ela estava fazendo? Ela estava sendo uma prostituta com um casamento, através do casamento. A prostituta, irmãos, porque quem fica, porque não tem como se sustentar, sendo bancada por alguém, você está se prostituindo. Se você está no seu casamento por esse motivo, saiba, isso é prostituição. Ah, porque eu não tenho como sustentar a minha filha, a minha casa. Quem é que tem as coisas com uma paga de estar juntos? Não, uma prostituição. Sim, prostituição legalizada, o apóstolo Alexandre está falando aí. Você entende o que eu estou falando? Mas para quê? Diminuiu para caber. Quando contamos o testemunho do assassinato da minha mãe, entre aspas, sim. Quando nós contamos o testemunho do assassinato da minha mãe para o nosso apóstolo, ele falou: ela não tinha mais alma. Ela foi totalmente. O seu pai assumiu a alma dela. Ela não tinha mais alma. Você entende a gravidade disso? E quantas vezes nós, principalmente nós mulheres, passamos por esse tipo de coisa? Ah, porque no país onde eu moro, as irmãs de fora, ou as irmãs que se casam para sair de um sistema opressivo de dentro de casa, porque o nosso grupo aqui é um grupo mais avançado em idade. Quantas de nós saímos da nossa casa porque não aguentava mais pai, não aguentava mais aquele sistema abusivo? Ai, eu vou casar aqui pelo menos. Não casou por amor, não. Casou porque não aguentava mais o sistema dentro de casa. Então, já saiu de casa no escape ao que não era legítimo na sua consciência, aí ela vai e entra já no sistema corrompido. Porque foi casar não por conta daquilo que é o que são os ideais do casamento, que é nosso, aqueles votos que nós fazemos no casamento. Ó, é na doença, é na saúde. Então, avançar. Engraçadinho. Então, o que a gente vai vendo, amados, que nós vamos entrando dentro daquilo que é o sistema do mundo e a nossa consciência vai. É isso que o adversário quer. Não fala nada, engole. E o sistema de defesa da nossa mente, aliás, da nossa consciência, vai ficando corrompido, vai ficando cauterizado, vai ficando queimado. Irmãs, esses dias uma irmã me mandou um áudio falando a respeito de ungir. Ela falou, sabe, me lembrei a respeito do que é o óleo da unção. O óleo da unção tem a propriedade de trazer para fora. O óleo da unção ele tem propriedade de trazer aquelas coisas que estão com uma casca tampando, às vezes está cheio de pus por baixo, não cicatriza. O óleo da unção tem essa propriedade, porque ele vai amolecendo e vai trazendo para fora, ele abre caminho para sair para fora aquilo que são coisas de impureza dentro da ferida do machucado. E eu fiquei feliz porque ela trouxe esse entendimento para mim. É por isso que a irmã está mandando ungir, porque vai sair para fora. E é isso que estamos fazendo aqui. Precisa sair para fora. É por isso que você está ungindo a sua mente, para que saia para fora. Todos os lugares onde o adversário emporcalhou com o seu silêncio, silenciou a tua emoção, silenciou o teu pensamento, silenciou a tua vontade, silenciou o teu poder de decidir, silenciou tantas coisas e até a tua consciência. O Senhor está falando, eu quero que você permita que a água pura venha para lavar a tua consciência. Eu quero que você permita que eu faça algo diferente dentro da tua consciência. Purificar do meu coração de uma consciência culpada. Por que
culpada, porque nunca me levantei para assumir quem eu era de verdade. Esse dia eu dei testemunho do que Deus está fazendo com a minha mente. Eu falei lá para um grupo de pessoas, eu falei, irmãos, eu quero sim, que vocês saibam o que Deus está fazendo na minha mente. Deus falou que eu tinha uma mente adoecida pelos lugares que eu passei. Então, uma das coisas que Deus me fez nessa temporada que eu gastei estudando o poder da consciência, uma das coisas que Deus fez aflorar é o tanto que eu permiti que a minha consciência fosse contaminada por coisas que não eram os 10 mandamentos que deveriam estar dentro do meu coração. Ou o último mandamento que o Senhor falou, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor começou a revirar aqui dentro. Eu estava falando de Davi e a sua consciência de pecado. Não foi para a guerra. Aí depois, o que aconteceu? Ele chegou, olhou aquela mulher bonita tomando banho. Alguém chegou e ele perguntou, quem é essa mulher? Aí o apóstolo Alexandre falou, é Betseba. Ele falou para a gente a revelação, é Betseba. Mas havia um restritivo na resposta. Vírgula, mulher de Urias, o teu soldado que está lá na guerra. Cuidado! Mas o que aconteceu com Davi? Que a consciência dele foi silenciada. Será que Davi não sabia discernir o bem do mal? Será que a consciência de Davi estava tão alienada assim? Provavelmente estava. Sabe por que estava alienada? Porque havia um geracional de maldade sexual na casa dele. Tanto é que em Salomão explode a maldade, a transgressão e a iniquidade dos familiares de Davi. Você entende o que eu estou falando? Consciência silenciada por espíritos familiares, almas geracionais, por egrégoras, por tantas outras manifestações das trevas que o adversário vem e fala, fica quietinha aí. Não vem, não. Não, isso aí tá tudo bem, vai logo. Aí Davi se deita com a mulher, desonra. Aí ele vai entrando em níveis. Já o pecado dele já é iniquidade, porque quando ele vai falar no Salmo 51 a respeito do que ele fez, o que ele vem falando? Ele fala, perdoa pecado, transgressão e iniquidade. Davi, ele percebe a profundidade do pecado dele. Depois leia lá, para aqueles que ainda não têm entendimento de que pecado é uma coisa, transgressão é outra coisa, iniquidade é outra coisa. Não tem pecadinho nem pecadão, mas tem profundidade de pecado. Tem quantidade de pecados que se tornam verdadeiramente uma iniquidade, um planejamento de pecado, isso é iniquidade. A maldade do pecado, isso é iniquidade. A transgressão é começar a achar que o pecado não é tão mal assim. E o pecado é algo que às vezes cometemos e não queremos cometer. Mas aí, se cometemos, sim, é maravilhoso. Se cometemos, aí daqui a pouco gostamos de cometer transgressão. Aí daqui a pouco estamos planejando o cometer iniquidade. E Davi teve esse entendimento. O que eu fiz não foi apenas um pecadinho passageiro. Eu planejei a morte de Urias. Eu embriaguei Urias. Eu mandei ele ficar aqui. Eu mandei ele se deitar com a esposa dele para encobrir o meu pecado. Você entende? Mas existem pessoas que não têm essa manifestação. E Davi precisou ser visitado por Natan depois de 1 ano que ele havia pecado. Veja que demora para descobrir que ele tinha pecado. Consciência corrompida, consciência abafada, por às vezes um geracional, consciência cegada. O príncipe desse século cegou o entendimento. Esse entendimento aí você pode receber como uma consciência alienada daquilo que são os ditames da glória do Senhor Jesus manifestada pelo Pai na terra. Então, amados, nós precisamos pegar a nossa consciência. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Pegar a nossa consciência. Então, o meu conselho hoje é para você e para mim. É para fazermos, sabe o quê? Fala, Senhor, onde a minha consciência entrou num lugar onde aquilo que tu falas não tem tanta importância para mim. Onde a minha consciência está cauterizada, corrompida. Onde a minha consciência está alienada. Onde a minha consciência está buscando os espíritos enganadores que fala lá em Timóteo. Então, a palavra de Deus fala a respeito disso. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm a mente cauterizada, e que têm cauterizada a própria consciência. Olha aí o que ele está falando.
ensino de demônios. Cauterizada a consciência queimou. Queimou, irmãos. Apagou. Está neutralizada, anulada, cancelada. Então, o Senhor hoje, Ele quer que nós entendamos isso. Que tem ensinos de demônios que virão para nós. Aí Paulo fala a respeito de não se dar em casamento e muitas coisas aqui. Então, o que o Senhor está trazendo para mim e para você, sabe, essas pessoas que são arrastadas para aquelas seitas, tão fanáticas que as pessoas tiram até a vida, o que aconteceu? Alguém deu um veneno para ela que alienou a consciência dela de certo e de errado, de bem e de mal, vivo e morto para Deus. Agora é você e eu. Onde você passou? Qual foi a igreja que fez com que a sua consciência de quem você é, de verdade e em essência, foi arrancada? Foi mutilada, foi massacrada, ficou impura agora. E agora eu e você olhamos para nós. Irmãos, pensa um monte de pensamento. Dentro dessa cura que o Senhor está estabelecendo na minha vida, imaginem quantos pensamentos vinham até mim. Tudo pensamento impuro ao meu respeito. Ai, vou ligar para a tua irmã. Ai, qual que é a sua intenção? Ai, vou falar qual coisa para o apóstolo Éder, que é aparecer, né? Ai, vai não sei o quê. Tudo que eu ia fazer, pode perguntar para o meu esposo. Eu tinha uma péssima manifestação da minha autoimagem diante dos meus olhos. Sabe quem fazia isso? Demônios enganadores, que queriam me manter debaixo de um cativeiro. Se você está debaixo desse tipo de voz, eu sentencio essa voz na autoridade que Deus me concedeu como ministra do Evangelho. Agora, em nome de Jesus, que você abra mão, como eu consegui, pelo Espírito da Verdade, abrir mão desse tipo de manifestação. Eu ia falar alguma coisa, eu ia pôr uma oração, eu ia ministrar alguém. Qual que é o seu interesse? O que você está querendo? Que segundo a intenção, mesmo no meu coração puro, limpo, no meio das coisas eu começava a chorar, apavorada. É verdade, porque como eu sentia, como vinha na minha mente como pensamento meu, eu achava que aquilo que eu estava pensando era meu mesmo, que era um alerta da voz de Deus. Olha que coisa infernal, satânica. Um inverter da voz de Deus. De vez a palavra ser pão para a minha vida, a palavra era pedra. E eu me machucava toda como gadareno. Me levava para um lugar de sepultura. Quantas vezes eu tive que orar pedindo para o Senhor manter a minha sanidade? Porque eu não conseguia entender as manifestações da minha própria mente. Tudo coisa do adversário para me manter num lugar de escravidão. Porque a carne pode pensar coisas ruins de você, o espírito não. A carne pode te lançar por culpa. O Espírito de Deus, não. O Espírito de Deus vem e fala para você, filha, com voz doce, com voz suave, com voz mansa. E ainda que ele esteja bravo com a gente, ele vai falar, presta bem atenção no que eu estou te falando, ele vai mostrar saída. Agora, a voz da acusação que vem para macular nossa consciência em relação a nós mesmos, ela vem... Ela vem com uma voz de acusação, condenação, não tem saída. E isso, a mente fica a milhão. E você nunca consegue detectar qual é o pecado de verdade. Você fica olhando assim, nossa, mas será que foi isso mesmo? Não vem convicção de pecado. Você fica que nem uma barata tonta. Ah, então acho que foi isso. Acho que foi aquilo que eu falei, né? Não, então foi. E a gente fica andando atrás dos satanás e os demônios que ele envia contra a nossa mente para nos cauterizar, para nos deixar fora daquilo que Deus falou para nós que nós somos. Então, Deus dá um comando, dá uma voz e nós passamos por cima da lei, da nossa própria consciência e vamos falando para aquilo que o Senhor, porque o adversário fala. Deus fala, você é justificado. Corre para a minha presença, anda na minha presença e ser perfeito. O adversário vem lá e macula a lei da nossa própria consciência e ele fala, não, para você agora não tem mais perdão. Para você agora é o fogo do inferno. Para você, Deus não vai mais olhar para você. Mentiroso. Ele está trazendo uma mutilação na nossa identidade espiritual. E nós precisamos nos levantar e falar, consciência, você será limpa. E você vai estar tão limpa que você vai fazer a leitura daquilo que o espírito de temor quer. Não é o que o adversário quer. Sabe por que essa lâmpada da menorá precisa ser acesa? Porque nós precisamos caminhar, amados. Caminhar, sabe para qual? Temor do Senhor, dia de sábado. Domingo, senhorio. Segunda, sabedoria. Terça, entendimento. Quarta, conselho. Quinta, fortaleza. Sexta,
conhecimento de Deus. Sábado, temor. Sabe o que vai acontecer? Quando nós entramos neste lugar, na sexta-feira, veja, olha a ascendência. Na sexta-feira, nós conhecemos com intimidade o Senhor, nós podemos nos dobrar. No sábado, cheios de temor e reverência ao nosso Deus. É isso que vai acontecer. Nossa menorá foi acesa inteirinha durante a semana. Inteirinha, no ciclo de 7 dias que Deus dá para nós. Ele vai nos enchendo, nos enchendo. Veja, olha o que ele fala para nós. No sábado, eu te dou temor do Senhor, para que você descanse em mim, desfrute de mim, esteja na minha presença. Temor e não medo. Temor reverente. Eu sei quem tu és. Tu és o meu Deus, o meu Pai. Eu estou contigo. O Senhor está comigo. O Senhor me comprou. O Senhor tem uma voz do meu Pai. O meu ouvido te absorve, te ouve. Glórias a ti. Estou renovando as minhas forças em ti. Estou passando a minha semana limpo. O que já foi, já foi. Agora o teu sangue passa, limpa tudo isso. Vamos começar uma nova semana. Aí eu entro no domingo com o domínio do meu Deus. E aí entra aquela palavra lá que já falamos aqui, do Salmo 23, que a irmã Marta gosta. O Senhor me domina, não tenho falta de nada. Aí vamos entrando na semana. Segunda, eu tenho a sabedoria de Deus. Terça, eu tenho o entendimento, a inteligência do meu Deus. Quarta, eu tenho o conselho do meu Senhor. E como eu tenho o conselho do meu Senhor, eu me torno forte. Na sexta-feira, intimidade com Deus. Eu conheço a Deus intimamente. Um conhecer de estar desnudado diante de Deus. Aí, o que o adversário faz? Pega todos os dias da semana. Você agiu hoje com segunda intenção. E onde você está querendo chegar com isso? Toda vez que você fala de oferta, é porque você quer o dinheiro dos irmãos. Quando você fala de dízimo, é porque você quer o dinheiro dos irmãos. Não porque você quer trazer para eles um fundamento que vai abençoá-los. E assim vai. Ah, você vai ligar para alguém para falar a respeito que você sabe fazer estudo? Por que você quer fazer isso? Que você sabe dar um estudo, que você quer que ore. Por que você quer orar pela pessoa? E assim ele vem, com tantos argumentos, e a nossa consciência impura, a nosso próprio respeito, vai aceitando. E nós vamos comendo e vamos sendo mutilados. Quando Deus fala outras coisas para nós. A consciência talvez seja a tua maior arma de guerra. Uma consciência pura. Dentro daquilo que são os ditames da alma, os compartimentos da alma, dali que o Senhor está nos dando. Como eu falei, eu creio que é o lugar do Espírito, mas não vou ficar o tempo inteiro falando sobre isso, porque até hoje eu não achei um versículo para, como é que eu posso dizer, corroborar isso. Mas seja na tua alma, seja no teu espírito, entenda, a consciência precisa estar purificada. A consciência precisa estar limpa para que nós possamos decidir bem. Como nós vamos decidir bem se a nossa consciência está sempre nos acusando? Isso o Senhor fala lá em João, 1 João. E se teu coração não te acusa, você pede o que você quiser e te será feito. Mas estamos debaixo de uma consciência que, ao invés de caminhar para a justificação que há em Cristo, ela corre para a condenação que há em Satanás e seus demônios. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará. Olha o que Deus fala para nós lá em Romanos 8. É Deus quem nos justifica. Então não é a tua consciência. A consciência só tem 2 papéis: acusar e defender, para nos levar ao lugar de justificação. Então não pare na tua consciência. Em nome de Jesus, nunca mais pare na tua consciência. Nunca mais. Ai, minha consciência está me acusando, está me condenando. Olhe para o Salvador. A tua consciência pode estar te acusando. Olhe para o Salvador, tem saída. O problema é que dentro do legalismo, dentro daquilo que o adversário traz de farisaísmo para nós, não é? Ele quer manter a gente debaixo de de sermos sem justificação. Agora, Cristo, ele foi justiça de Deus para nós. Então, nós podemos pegar a nossa consciência e falar para ela: você pode parar de me acusar. Eu tenho Jesus Cristo. E aí, ele me defende. Você entende? Sair desses lugares onde o adversário está sempre falando para você, porque isso é espiritual. Isso são demônios que fazem contra nós. Isso não é questão de alma, não, irmãos. Isso não é questão de alma, não. Consciência é questão de questões espirituais. São demônios, são seres malignos que vêm para atuar contra a nossa consciência. Isso não é questão de alma, porque para a alma nós temos
como é que fala? O limpar pelo sangue de Jesus. Nós temos a parte da vontade, nós podemos pedir para o Senhor mudar a nossa vontade. Agora, a nossa consciência, nós temos que expulsar os demônios dela. Porque os dominadores vêm para a nossa consciência, para entulhar a nossa consciência daquilo que é santo. Ele vai colocar como profano. E aí nós ficamos engessados. A consciência talvez seja o órgão mais espiritual que você tenha dentro de você. Porque é justamente ela quem vai... O teu sentimento não leva para o temor de Deus em si mesmo. O nosso pensamento não leva para o temor de Deus nele mesmo. Você entende isso que eu estou te falando? É algo profundo para mim também. O Senhor está me falando a respeito de ser espiritual. Os titãs da consciência agora são coisas de espíritos malignos que vêm para nos manter no lugar de uma consciência condenada, acusada. Porque o teu sentimento você pode pedir para Deus transformar. A tua memória você pode pedir para Deus limpar. Cada uma das coisas que Deus deu para nós, pegue aí. A imaginação você pode pedir para Deus purificar, sim. Você pode pedir para Deus fazer isso. Agora, a nossa consciência, nós vamos ter que pedir para Deus, Senhor, amarra esses espíritos enganadores que ficam falando na minha consciência. Eu amarro e expulso, em nome de Jesus. Porque chega a dar tontura na gente, essas manifestações das trevas. A nossa consciência, o Senhor fala, purificado o coração da má consciência. É o coração que é purificado. Agora, a consciência, ela precisa se levantar e falar, para trás de mim, Satanás. Eu sei quem é o meu Cristo. Você não vai me emporcalhar com acusação, com condenação e com defesa própria, onde eu estou comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu vou comer da árvore da vida, para trás de mim. É isso que nós temos que fazer em relação à nossa consciência. Não negocie a tua consciência. E se você negociou o poder da tua consciência para pessoas como eu negociei, e eu fui me perdendo de mim mesma, peça para o Senhor te achar. Senhor, qual é o ambiente agora que eu entrei? Eu quero que caia o governo, eu quero que caia, por favor, o nome, que é uma identidade. Por favor, eu quero que caia a imagem que foi construída, o ouro e a prata. Me ajuda. Você entende o que eu estou falando? É algo poderoso que Deus vai fazer. Purificar os vossos corações da má consciência. Uma consciência de acusação. Vai orar, você não sabe nem se você pode orar, você está até escondida. Aí os demônios vão tudo me catar. Porque agora eu faço parte da intercessão, e aí os demônios vão tudo me encatar. Porque aí a intercessão, né? Eu não posso orar por isso, não posso orar por aquilo, não posso orar por aquilo outro. E quem que falou? Quem que falou isso? Vá até onde Deus te der a jurisdição para você caminhar. Mas tenha muito cuidado, porque as pessoas não entram em ministério de intercessão, de libertação, porque falam assim, a gente vai ser retaliado. Não, você vai sair cheio de despojo. Quem colocou essa doutrina que intercessão e libertação é para aqueles que vão ficar sempre endemoniados ou vão ficar retaliados, quem colocou isso foi o próprio Satanás, para nos dar medo de entrar nas batalhas espirituais que Deus tem colocado na nossa mão. Aí não mexe comigo não, hein? Você é mais poderoso que o meu Deus? Você não é. Então eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. É isso que é para fazer. E chegar depois e pegar os despojos. Meu Deus, que coisa tremenda temos visto. Um monte de gente dando testemunho. Olha, aqui eu venci, aqui eu venci, aqui eu venci. Sabe o que é isso? É ir no território do inimigo e roubar, tomar de volta, saquear o que ele havia roubado de nós. Isso é fazer guerra espiritual. Isso é fazer daqui minha identidade de volta. Isso é verdadeiramente evangelho. Minha identidade volta agora. Eu preciso da minha identidade para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Agora, quantas e quantas vezes vamos nos submetendo por causa da consciência? A sua consciência, ela precisa ser sarada. Ela precisa ser limpa. Ela precisa ser totalmente modificada. Mas primeiro, ate e encadeie demônios que estão gerenciando a tua consciência, que tem dado uma identidade para a tua consciência. Uma consciência cauterizada, uma consciência impura, uma consciência contaminada, uma consciência corrompida. Você vai falar com Deus sobre isso. Amanhã nós vamos entrar com os desdobramentos. Vamos entrar com os desdobramentos de consciência. E aí você vai falar sim para Deus. Gaste o seu dia hoje, esse restante dia. E amanhã, quando você entrar, já entre com uma definição. Senhor, eu sei onde a minha consciência começou a ficar ruim. Foi lá na minha mãe, foi lá no meu pai. Veja o quanto eu recebi de uma consciência
contaminada, impura, cauterizada da minha mãe? Tem gente, irmãos, que está com a mente hoje sendo extremamente bombardeada, porque está muito peso, viu? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos ver aqui, ó. Eu estava orando para não ter uma mente julgadora. Eu pensava que estava julgando a mim mesma. Exatamente, irmã Mara. Vamos ver aqui. Às vezes eu só quero orar ou jejuar para relacionamento com Deus. E vem uma acusação, não adianta fazer isso. Ou você ama a Deus, ou ao que ele pode fazer. Entendi. Então, isso é ótimo que tenha vindo. Porque o diabo vem questionar a nossa motivação. O seu homem espiritual que nasceu de Jesus, você acha que ele vai querer orar dessa maneira? Vai jejuar e vai orar. Você acha que essa motivação está no homem espiritual que você é, no teu homem interior, na tua mulher interior, Manchene? Ou verdadeiramente o adversário sabe que se você orar e jejuar, ele vai cair? Então ele vem com a acusação. E ele usa o quê? A consciência. E como a voz é interior e ele coloca tudo em primeira pessoa, ai, eu não vou orar não, porque eu não estou querendo relacionamento com Deus, não. Eu estou querendo só a mão de Deus. Está em primeira pessoa. Sou eu que estou fazendo. Isso é astúcia de Satanás. Presta bem atenção no que eu vou falar. Todas as vezes que vier algo, quando você vai fazer uma prática espiritual para agradar o Senhor teu Deus, e vier um contra-ataque, ou vier aquela coisa de que, eu não posso fazer, sentencie, porque isso é tua carne falando, influenciada por demônios. Sabe por quê? Porque ela vai se levantar para mostrar para você quem você é em Adão. Agora, quem você é em Jesus, não tem esse tipo de pensamento. Observa o teu pensamento, observa a tua consciência. Se a tua consciência renascida, iluminada, vamos colocar assim, pelos olhos, pela manifestação da palavra de Deus, ela não pensa essas coisas. Mas quem pensa isso é a carne. Então você e eu não devemos nada para a carne. Será que eu consegui explicar? Nós não devemos nada para a nossa carne. Mas o adversário quer colocar. Você vai fazer isso pela carne. Nós sabemos que a carne é religiosa, mas nós temos que confiar que o homem interior está sendo dirigido por Deus. Dê sentenças para trás de mim. Pensamento maldito, você não vai me contaminar com isso. Para trás de mim. Comece a dar sentenças sobre isso e você vai ver a vontade de Deus começar a se estabelecer na tua vida. A vontade de Deus cada dia mais forte, mais firme. Pare de ouvir aquilo que o adversário tem para falar a seu próprio respeito. Não é você, Satanás, que define quem eu sou. É o meu Senhor. E eu vou fazer o que eu preciso fazer, porque o que ele quer fazer é confundir as nossas mentes, confundir a nossa consciência e falar para a gente: não precisa fazer isso, não. Irmãos, presta atenção numa coisa. Deus vai mandar o seu orar e jejuar, o Satanás vai mandar seu orar e jejuar. Olha a tua motivação para me relacionar melhor com Deus. Você já sabe a tua motivação. Quem é que veio colocar essa porcaria em cima da tua motivação? E na minha motivação, que é o que eu estou dando testemunho aqui direto. Sim, exatamente. Isso aí é feio. O que você está fazendo, ninguém vai entender nada da sua oração. Mentiroso. Ele quer cauterizar a nossa consciência. Como se Deus nunca estivesse executando nada em nós, sobre nós. Em nome de Jesus, vamos sentenciar essas coisas. Amanhã, já venha preparado, já pedindo para Deus, Senhor, já vai trazendo resposta. Entre amanhã pedindo resposta para Deus. Deus me responde sobre tal coisa. Isso verdadeiramente é uma consciência impura? É uma consciência cauterizada? É uma consciência queimada? É uma consciência alienada? Eu quero que a minha consciência acenda. Porque a menorá do Senhor precisa ter essa lâmpada acesa do temor do Senhor. Sabe o que vai acontecer se a consciência nossa for verdadeiramente liberta desses opressores? Sabe o que vai acontecer? Nós vamos deixar de ter medo. Porque é o que o adversário quer fazer. Quando o temor de Deus entra, o medo sai, irmãos. Mas o adversário quer que a gente viva debaixo de medo. A gente vai tentar se relacionar com Deus e fala: não, não, você não pode chegar perto de Deus. Olha como você é imunda. Mentiroso. Nós não chegamos perto de Deus por causa daquilo que fazemos, mas por causa daquilo que cremos.
E aquilo que cremos transforma o que fazemos. Entende? Ele quer inverter. Anda na minha presença e ser perfeita. Aí o adversário fala, anda, seja perfeita, depois você anda. Mentiroso, perversor da palavra, enganador, homicida. É isso que ele é. Ele quer matar a imagem de Deus dentro de nós. E ele começa pela consciência. Ei, ei, ei! Ele não quer que a gente avance na consciência. Já que não consegui impedir vocês de morar no céu, eu vou fazer da vida de vocês aqui na terra o mais infernal possível. Mentiroso. Ele está derrotado nas suas mentiras e enganos e ilusões e feitiçarias. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pegue seu óleo da unção e passe sobre a sua mente. Deixe o Espírito Santo trazer para fora. Em nome de Jesus. Deixe o Espírito Santo trazer para fora. Pai, queremos que saia para fora. As cascas, o cala, shui, os esconderijos, urabalá, cheia, andai. Sejam, Pai querido, tocados agora pelo poder desse óleo que estamos colocando em cima da nossa mente, Pai, em nome de Jesus, no lugar do nosso cérebro, ó Deus, onde há as transmissões, onde há tudo, ó Pai querido, que é necessário, até chegando nos outros lugares, ó Rei da Glória, que são a complexidade da nossa alma e do nosso espírito. Estamos confiando que Tu estás fazendo uma obra maravilhosa pelo Teu Espírito, Tu és Deus e Senhor. Em nome de Jesus, confia, confia. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos discernir muito melhor a voz do Senhor nosso Deus. Pega a tua ceia, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Oh, aleluia. Nós confiamos em Ti, meu Deus. Em nome de Jesus, eu lhe peço que Tu nos tragas clarezas, muitas coisas esclarecidas, ó Pai, para amanhã. E quarta-feira, entrarmos em Tua presença, sentenciando as obras das trevas, porque confiamos na força e no poder do Teu amor. Tu és Deus. Em nome de Jesus. Amém. Sejam todas abençoadas, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Até amanhã. Hoje tem a oração, pastor, no apóstolo, às 3 da manhã, 7h30 com Oséias, e amanhã às 3 horas da tarde. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Fiquem firmes. Amém? Glória a Deus. Aleluia.